O relógio marcava 7h43 da manhã, quando Afonso Costa cruzou o olhar com o seu próprio reflexo no espelho retrovisor. Não gostou do que viu. As olheiras profundas denunciavam mais uma noite em branco, apenas uma de muitas. Apertou o nó da sua gravata azul marinho, como se aquele pequeno ajuste pudesse consertar não só o seu traje, mas a sensação persistente de que algo estava fora do lugar. Não era a gravata. A chuva caía, teimosa e fria, transformando as ruas de Lisboa em espelhos escuros. Gotas escorriam pelo para-brisas do Mercedes, desfocando as luzes da cidade numa névoa confusa, um cenário que espelhava perfeitamente os seus pensamentos. As escovas do para-brisas moviam-se no seu ritmo habitual, previsível, automático, como a sua vida. Reunião às 9h, almoço com clientes ao meio-dia, ginásio às 18h, jantar sozinho às 20h, dormir ou tentar às 23h. A rotina perfeita para um homem de 38 anos que tinha mais dígitos na sua conta bancária do que memórias reais. O semáforo ficou vermelho. Afonso travou e tamborilou com os dedos no volante. Era o terceiro semáforo vermelho em menos de 10 minutos. O trânsito na Baixa estava pior que o habitual. Pegou no telemóvel e verificou mais uma vez o e-mail que recebera na noite anterior. O assunto era direto, como ele gostava. Fusão Sonai, em Teixeira Duarte. Documentos finais. O negócio que consumira 6 meses da sua vida como advogado de topo fecharia hoje. Devia sentir-se realizado, era o seu maior caso do ano, mas sentia um vazio oco no peito. Um movimento do lado de fora da janela chamou a sua atenção. A princípio, pensou que era apenas a chuva a intensificar-se, até que distinguiu uma pequena figura a aproximar-se, uma silhueta minúscula vestindo uma gabardina amarela desbotada, 3 tamanhos acima do seu. Uma criança. Instintivamente, Afonso trancou as portas. A cidade era perigosa e ele fora ensinado a ser cauteloso. A criança aproximou-se da janela do condutor, segurando um pano úmido nas suas pequenas mãos. O capuz do casaco escorregou, revelando o rosto de uma menina. Não devia ter mais de 5 anos. Que raio? Murmurou Afonso, procurando um adulto responsável por perto. Não havia ninguém. A menina começou a limpar o para-brisas, sujando-o mais do que limpando. Os seus movimentos eram pequenos e desajeitados, como se tivesse acabado de aprender a tarefa. A água da chuva escorria-lhe pelo rosto, misturando-se com o que Afonso percebeu, com um nó na garganta, serem lágrimas. Algo estranho mexeu-se dentro dele, um desconforto diferente de qualquer outro a que estivesse habituado. Não era a irritação de estar atrasado, nem a ansiedade dos grandes casos, nem mesmo a indiferença habitual com que navegava pelos problemas da cidade. Isto era outra coisa, algo que não sentia há tanto tempo que quase se esquecera. Indignação. Baixou a janela alguns centímetros, o suficiente para falar, mas não o suficiente para a chuva entrar. Ei, menina! Chamou, surpreendido com a suavidade na sua própria voz. Ela parou, assustada como um pequeno animal que espera um golpe. Os seus olhos, notou Afonso, eram de um castanho profundo, demasiado grandes para o seu rosto pálido e magro. O que estás a fazer aqui? Onde estão os teus pais? A menina espremeu o pano molhado entre os dedos, torcendo-o nervosamente. Estou a limpar o seu carro, senhor, respondeu numa voz tão baixa que ele teve de se inclinar para a frente para ouvir. Para ganhar dinheiro. Afonso sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a chuva. Como te chamas? Beatriz? Beatriz, estás aqui sozinha? Onde está a tua mãe ou o teu pai? O seu olhar baixou. A minha mãe foi para o céu. Eu vivo com o meu padrasto. O semáforo ficou verde e os carros atrás dele começaram a buzinar. Afonso ignorou-os. Algo na forma como ela disse aquilo impediu-o de simplesmente lhe dar uma moeda e seguir em frente. Foi o teu padrasto que te disse para fazeres isto? Ficar à chuva a limpar para-brisas? Ela abanou a cabeça, fazendo voar gotículas do seu cabelo molhado. Ele só disse que eu precisava de trazer dinheiro para casa. Se não trouxer... Ela não terminou a frase,
mas o seu olhar disse tudo. O estômago de Afonso torceu-se. As buzinas aumentaram, mas ele permaneceu imóvel. Quantos anos tens, Beatriz? 5. 5 anos, a andar sozinha à chuva, no trânsito, numa das avenidas mais movimentadas da cidade. 5 anos e preocupada em trazer dinheiro para casa. Naquele momento, Afonso soube que não podia simplesmente seguir viagem. O que aconteceu a seguir foi tão fora do seu caráter que mais tarde ele questionaria se tinha sido mesmo ele a tomar aquela decisão. Entra no carro, Beatriz, eu levo-te a casa. Os olhos dela arregalaram-se, desconfiados. Eu não te vou fazer mal, assegurou-lhe ele com uma gentileza que não usava há anos. Só quero ter a certeza de que chegas a casa em segurança, e preciso de falar com o teu padrasto. Após um momento de hesitação, ela contornou o carro e entrou pela porta do passageiro, destrancada. O cheiro a roupa úmida e a desespero inundou o interior do carro de luxo. Afonso tirou o seu casaco de caxemira e entregou-lhe. Toma, enrola-te nisto. Enquanto manobrava para sair do trânsito, Afonso tentava organizar os seus pensamentos. O que estava ele a fazer? Levar a filha de um estranho? Ia contra tudo o que ele considerava sensato. Mas havia algo nos olhos dela, algo que o lembrava de si mesmo, há muito tempo. Onde moras, Beatriz? Na Rua da Bela Vista à Graça, respondeu ela, agora um pouco menos tensa. Número 43, apartamento 2B. Afonso reconheceu a zona. Era num bairro antigo e pobre da cidade, longe do seu percurso habitual, um lugar conhecido pelas suas dificuldades. Durante a viagem, Beatriz permaneceu em silêncio, observando as gotas de chuva a escorrer pela janela, traçando o seu caminho com o seu pequeno dedo. Ocasionalmente, parecia perdida em pensamentos. Beatriz, Afonso quebrou o silêncio. O que acontece se não levares dinheiro para casa? Ela não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, a sua voz era ainda mais suave. O Rui fica zangado. Às vezes ele parte coisas. Às vezes... Ela hesitou. Às vezes ele não me deixa comer. Afonso agarrou o volante com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. A indignação fervia agora dentro dele, transformando-se numa fúria rara que ele raramente se permitia sentir. Em 20 minutos, chegaram a um prédio de 3 andares, desgastado. A tinta descascava das paredes e várias lâmpadas na entrada estavam queimadas. É aqui, apontou Beatriz, subitamente apreensiva. Vamos, disse Afonso, estacionando em frente ao prédio. Juntos, subiram as escadas que cheiravam a mofo e a desinfetante barato. No 2º andar, Beatriz parou em frente a uma porta com a tinta a descascar e o número 2B pendurado por um único prego. É aqui que moras? Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. Tens chave? Não, tenho de bater. Afonso bateu 3 vezes. Nada. Bateu novamente, com mais força. Passado quase 1 minuto, ouviram passos arrastados e o som de algo a ser derrubado. A porta abriu-se, revelando um homem de cerca de 45 anos, por barbear, com cabelo oleoso e olhos injectados de sangue. Vestia uma t-shirt manchada e umas calças de fato de treino velhas. O cheiro a álcool era tão forte que Afonso deu um passo atrás. — Quem diabos és tu? — perguntou Rui, ignorando completamente Beatriz. — O meu nome é Afonso Costa. Encontrei a Beatriz a limpar para-brisa sozinha na baixa, à chuva. Sozinha. Rui olhou para Beatriz como se só agora reparasse na sua presença. Então, o que trouxeste? Perguntou-lhe, indiferente a Afonso. A menina tremeu, claramente com medo. Nada, Rui. Desculpa. O homem deu um passo na direção dela, ameaçador. Afonso colocou-se instintivamente entre eles. Podemos falar? Perguntou Afonso, com a voz controlada mas firme. Rui cuspiu para o chão. O que é isto? A segurança social? A polícia? Não tenho nada para dizer. Nem uma coisa nem outra. Sou apenas um cidadão preocupado com uma criança de 5 anos a mendigar por dinheiro à chuva. O que eu faço com ela é problema meu, retorquiu Rui,
cruzando os braços. Ela vive debaixo do meu teto, come a minha comida. Tem de ajudar. Afonso respirou fundo, tentando controlar a sua raiva. Eu compreendo que os tempos são difíceis, mas existem outras maneiras. Programas de assistência. Ouve cá, riquinho, interrompeu Rui, o seu hálito a álcool atingindo Afonso. Não preciso de sermões de ninguém, muito menos de um engravatado que não sabe nada da minha vida. Ela tem de ajudar. Se não traz dinheiro, não come. Simples. As palavras atingiram Afonso como um soco. O cinismo, a crueldade casual. Ele olhou em volta e notou pela primeira vez o interior do apartamento. Garrafas vazias espalhadas pelo chão, restos de comida na mesa, roupas atiradas por todo o lado. Não havia brinquedos, nem livros infantis, nada que indicasse que ali vivia uma criança, exceto um pequeno desenho colorido colado na parede, tão deslocado como uma flor no deserto. Ele viu Beatriz encolher-se contra a parede, agarrando o seu casaco ao peito como um escudo. Viu o medo nos seus olhos, o tipo de medo que nenhuma criança deveria conhecer. E tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Esta menina não passa mais uma noite aqui. Rui riu, um som áspero e sem humor. E quem me vai impedir? Tu? Ela é minha responsabilidade legal. Afonso deu um passo em frente, surpreendendo até a si mesmo com a sua resolução. Se és realmente responsável por ela, prova-o. Mostra-me os documentos da custódia. Mostra-me que ela vai à escola. Mostra-me que ela é bem cuidada. Rui hesitou, e Afonso soube que tinha tocado num ponto nevrálgico. Vai para o inferno, murmurou Rui, cambaleando ligeiramente. Leva-a se quiseres. É menos uma boca para alimentar. Ela volta sempre, não tem mais para onde ir. Afonso sentiu uma onda de nojo e pena. Este homem não se importava com Beatriz, nem um pouco. Ela era apenas um meio para obter dinheiro. Ele virou-se para a menina, que observava a cena com os olhos arregalados. Ajoelhou-se ao seu nível. Beatriz, queres vir comigo? Posso levar-te para um lugar seguro. Ela olhou de Rui para Afonso, uma batalha silenciosa a tremeluzir naqueles grandes olhos. O medo do conhecido contra o medo do desconhecido. Vais mandar-me de volta? Perguntou ela, a sua voz tão pequena que partiu o coração de Afonso. Não, prometo que não. Ela assentiu lentamente, e Afonso pegou na sua pequena mão fria. Vens comigo agora. Rui deu um passo na direção deles, mas tropeçou numa garrafa vazia e quase caiu. Isto não acaba aqui, ameaçou, agarrando-se à ombreira da porta. Eu vou atrás de ti, seu filho da... Afonso não esperou para ouvir o resto. Guiou Beatriz para o corredor, desceu as escadas e voltou para o carro, o seu coração a martelar no peito. O que estava ele a fazer? Isto era um rapto ou um salvamento? A sua mente de advogado começou a listar todas as leis que ele provavelmente estava a violar. Mas depois sentiu a pequena mão de Beatriz apertar a sua, um aperto frágil, desesperado por algo a que se agarrar. E ele soube que não poderia ter feito nada diferente. Dentro do carro, o silêncio era pesado. A chuva tinha abrandado, mas os céus permaneciam cinzentos. Afonso olhou para Beatriz, que parecia ainda mais pequena, no largo assento do passageiro. — Estás bem? Perguntou, sabendo que era uma pergunta tola. Ela assentiu, a olhar em frente. — Para onde vamos? Perguntou ela finalmente. Uma pergunta simples, uma resposta complicada. — Para minha casa, disse Afonso, percebendo que só agora estava a pensar nesse detalhe. — Por agora. Eu vou cuidar de ti, Beatriz. Ninguém te vai mandar para a chuva outra vez. Ninguém te vai dizer que só podes comer se trouxeres dinheiro para casa. Enquanto conduzia, tentou não pensar nas complicações que se seguiriam. O que os seus colegas diriam, as ramificações legais, as mudanças que teria de fazer. Focou-se no presente. Uma menina de 5 anos, salva da chuva e da fome. Uma decisão impulsiva que desafiava tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Parando noutro semáforo vermelho, ele olhou para o lado e viu que Beatriz tinha adormecido, o seu rosto relaxado pela primeira vez desde que a encontrara. A vulnerabilidade daquela imagem atingiu-o como uma onda. O que estava a acontecer com ele?
O homem que vivia de números, contratos e previsibilidade agora conduzia para casa com uma criança desconhecida no seu carro de luxo. O semáforo ficou verde. Afonso acelerou suavemente para não acordar Beatriz. Enquanto guiava, percebeu que se tinha esquecido completamente da sua reunião, da grande fusão, de tudo o que parecera tão vital naquela manhã. Agora, apenas uma coisa importava: o pequeno ser a dormir ao seu lado, cuja confiança ele ganhara com uma promessa. Uma promessa que, de alguma forma, ele sabia que mudaria a sua vida para sempre. A chave rodou na fechadura com um clique suave. Afonso abriu a porta e acendeu as luzes, revelando um apartamento que parecia saído de uma revista de decoração. Minimalista, organizado, impecável. Tons de cinzento, preto e branco dominavam o espaço. Nada fora do lugar. "Entra", disse ele a Beatriz, que pairava na entrada como se tivesse medo de contaminar o espaço imaculado com a sua presença. Os olhos da menina percorreram o layout aberto. Da porta, via-se a sala de estar com sofás de pele, a cozinha gourmet com uma bancada de mármore e, através das janelas do chão ao teto, as luzes da cidade a começar a brilhar ao anoitecer. Um mundo inteiramente diferente do apartamento 2B, na Rua da Bela Vista à Graça. "Tu moras aqui?" perguntou Beatriz, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Sim", respondeu Afonso, notando pela primeira vez como o lugar parecia frio, estéril. "Anda, entra." Beatriz deu alguns passos hesitantes, ainda a agarrar o casaco emprestado ao peito. As suas sapatilhas enlameadas deixaram pequenas marcas no chão de madeira clara, algo que em qualquer outro dia teria incomodado muito Afonso. Hoje ele mal notou. "Então deves estar com fome", disse ele, dirigindo-se à cozinha. Abriu o frigorífico e olhou para as suas prateleiras quase vazias. Alguns recipientes de take-away, uma garrafa de vinho, água mineral e pouco mais. "Não tenho muita coisa aqui. Normalmente encomendo comida." Beatriz não respondeu. Ficou onde estava, a observar tudo com atenção e cansaço. "Que tal uma sanduíche? Tenho pão e fiambre, queijo, acho eu." A menina assentiu ligeiramente. Afonso teve a estranha sensação de que ela teria concordado com qualquer coisa que ele sugerisse. Enquanto preparava a sanduíche mais básica possível, Afonso tentava organizar os seus pensamentos. O que é que ele tinha acabado de fazer? Levar uma criança da sua casa sem qualquer autoridade legal para o fazer. Mesmo que as condições fossem terríveis, mesmo que o padrasto fosse negligente, a lei tinha um processo, e ele, como advogado, sabia disso melhor que ninguém. Mas depois olhou para Beatriz, de pé como uma pequena estátua no meio da sua sala, e soube que não podia simplesmente tê-la deixado naquele ambiente. "Aqui", disse ele, colocando a sanduíche num prato e acrescentando um copo de leite ao lado. "Anda, senta-te." Ela aproximou-se, subiu para o banco alto da cozinha com alguma dificuldade e olhou para a comida como se fosse extraordinária. "Obrigada", murmurou antes de dar a primeira dentada. Comia devagar, mastigando com cuidado, como se quisesse que a comida durasse o máximo possível. Afonso sentou-se do outro lado do balcão, tentando não olhar demasiado para ela, mas incapaz de desviar o olhar. Havia algo hipnotizante na forma como este pequeno ser ocupava o seu espaço, como uma nota dissonante numa sinfonia perfeitamente orquestrada que, de alguma forma, tornava a música mais interessante. "Gostas de queijo?" perguntou, sentindo-se imediatamente tolo por perguntar algo tão trivial. Beatriz assentiu, dando um gole no leite. Um bigode branco formou-se acima do seu lábio superior. "O Rui nunca compra queijo", comentou, surpreendendo Afonso com a observação. "Ele diz que é muito caro." A menção do padrasto trouxe Afonso de volta à realidade da situação. O que faria o homem quando percebesse o que tinha acontecido? Chamaria a polícia? Essa era a reação mais provável. "Beatriz", começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Tu percebes o que aconteceu hoje? Por que é que eu te trouxe para aqui?" Ela parou e olhou para ele com aqueles olhos grandes e sérios. "Porque o Rui é mau", disse ela simplesmente. "E tu és bom."
A simplicidade da sua resposta desarmou-o. Bom? Ele nunca se considerara particularmente bom. Competente, sim. Bem-sucedido, certamente. Mas bom? Era uma qualidade em que raramente pensava. Eu só não queria que ficasses lá, explicou ele. Nenhuma criança devia viver assim. Vou viver aqui agora? Perguntou ela, com uma nota de esperança na voz que fez o coração de Afonso apertar. Por agora, respondeu ele, porque não sabia o que mais dizer. Não podia fazer promessas que não tinha a certeza de poder cumprir. Beatriz voltou a comer, aparentemente satisfeita com a resposta vaga. Afonso percebeu que ela estava habituada a não receber garantias na vida. Depois do lanche, surgiu a questão do banho. A casa de banho principal parecia intimidante com a sua banheira funda e chuveiro de efeito chuva. Então, Afonso levou-a à casa de banho de hóspedes. Consegues tomar banho sozinha? Perguntou, completamente fora da sua zona de conforto. Sim, respondeu Beatriz, mas hesitou, olhando para a sua mochila gasta que tinham trazido do apartamento. Não tenho roupa limpa. Afonso não tinha pensado nisso. Podes usar uma das minhas t-shirts por esta noite. Amanhã compramos-te alguma roupa. Enquanto ela tomava banho, com a porta ligeiramente entreaberta, a insistência de Afonso, preocupado que ela pudesse escorregar ou afogar-se, ele fez 3 chamadas. A primeira para o seu escritório, inventando uma emergência familiar para justificar a sua ausência. A segunda para um serviço de entregas, encomendando mantimentos básicos, incluindo cereais, fruta e outros itens que ele imaginava que uma criança comeria. A terceira para Sofia Mendes, uma advogada de direito da família com quem trabalhara num caso anos antes. Sofia atendeu ao terceiro toque. Afonso Costa, disse ela, parecendo surpreendida. A que devo a honra depois de tanto tempo? Sofia, preciso de um conselho. Legal e discreto. Uma pausa. Estou a ouvir. Hipoteticamente falando, se alguém resgatasse uma criança de um ambiente claramente abusivo, quais seriam as implicações legais? Outra pausa, mais longa. Afonso, o que é que tu fizeste? Ele respirou fundo. Podemos encontrar-nos amanhã? É demasiado complicado para explicar ao telefone. Isto parece sério. O meu escritório, às 9 da manhã. Estarei lá. Obrigado, Sofia. Desligou mesmo a tempo de ouvir a água do chuveiro a ser desligada. Minutos depois, Beatriz saiu da casa de banho, enrolada numa toalha demasiado grande para o seu pequeno corpo, o cabelo molhado colado ao rosto. Afonso entregou-lhe uma t-shirt preta que praticamente a engoliu. Sem as roupas sujas e com a pele limpa, as nódoas negras nos seus braços tornaram-se visíveis, marcas amareladas em vários estágios de cicatrização. Vê-las fez Afonso cerrar os dentes. Se ele tinha alguma dúvida sobre a sua decisão, elas desapareceram naquele momento. Estás com sono? Perguntou ele, verificando a hora. Quase 21 horas, tarde para uma criança de 5 anos, supôs ele. Beatriz assentiu, esfregando os olhos. O apartamento tinha 2 quartos, o principal e um que ele usava como escritório. Nenhum estava equipado para uma criança. Podes dormir no meu quarto, ofereceu ele. Eu durmo no sofá. Ela olhou para o sofá de pele na sala. Posso dormir no sofá? Perguntou ela. No sofá? Mas a cama é mais confortável. Beatriz pareceu desconfortável. É demasiado grande e escura. Afonso compreendeu. Um quarto estranho, uma cama estranha. Tudo era desconhecido e possivelmente assustador. Ok, o sofá então. Ele foi buscar uma almofada e cobertores macios, improvisando uma pequena cama no grande sofá modular. Beatriz subiu e acomodou-se, parecendo minúscula no meio de tantos cobertores. Queres mais alguma coisa? Um copo de leite, talvez? Para sua surpresa, ela assentiu. Leite quente. Leite quente, repetiu ele, voltando para a cozinha. Enquanto aquecia o leite no micro-ondas, percebeu que não sabia absolutamente nada sobre cuidar de uma criança. Devia lavar-lhe os dentes? Ler-lhe uma história? Deixar uma luz acesa? Ele voltou com o leite quente numa caneca grande e encontrou-a a olhar pela janela,
a observar as luzes da cidade. Quando o notou, ela voltou rapidamente para o sofá. Aqui tens. Ela pegou na caneca com as 2 mãos, soprando a superfície antes de dar um pequeno gole. Obrigada, disse ela suavemente. Afonso sentou-se na beira do sofá, sentindo-se estranhamente deslocado na sua própria casa. Beatriz, começou ele, sem saber como abordar o assunto. Amanhã vou falar com uma amiga advogada. Ela vai ajudar-nos. Vais mandar-me de volta? Interrompeu Beatriz, os seus olhos subitamente alarmados. Não, assegurou Afonso rapidamente. Eu prometi, lembras-te? Mas precisamos de fazer as coisas da maneira certa, para que ninguém te possa levar de volta. Ela pareceu aceitar a explicação, embora uma sombra de preocupação permanecesse no seu rosto. Continuou a beber o seu leite em pequenos goles. Sabes, disse Afonso, tentando distraí-la, nunca tive ninguém a dormir neste sofá antes. És a minha primeira visita em muito tempo. Não tens amigos? Perguntou Beatriz, com a franqueza infantil a apanhá-lo de surpresa. Afonso deu um pequeno sorriso. Tenho colegas de trabalho. Não é bem a mesma coisa. Eu não tinha amigos na minha escola, comentou ela, olhando para o seu leite. Os outros meninos diziam que eu cheirava mal. A simplicidade com que ela afirmou isto fez o coração de Afonso doer. Em que escola andavas? Andava no jardim de infância no Girassol, mas o Rui disse que era muito caro, mesmo sendo público. Ele não gostava de se levantar cedo para me levar. Afonso fez uma nota mental para investigar essa escola amanhã. Se ela não estava matriculada em nenhum lugar atualmente, isso poderia complicar ainda mais as coisas. Beatriz terminou o seu leite e devolveu a caneca a Afonso. Os seus olhos estavam pesados de sono. Hora de dormir, disse ele, ajeitando os cobertores à sua volta. Hesitando, acrescentou. Se precisares de alguma coisa durante a noite, basta chamares. Eu estarei no quarto, primeira porta à direita. Ela assentiu, acomodando-se entre as almofadas. Queres que deixe uma luz acesa? Perguntou ele, lembrando-se do seu próprio medo de infância do escuro, algo de que não se recordava há décadas. Sim, por favor, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Afonso deixou o candeeiro da mesa de apoio aceso, ajustando-o para o nível mais baixo. O brilho suave criava um círculo acolhedor à volta do sofá, como uma pequena ilha de segurança. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Afonso. Ele afastou-se, hesitou e depois voltou. Por alguma razão, sentiu que devia dizer ou fazer algo mais, mas o quê? Acabou por apenas ajeitar o cobertor novamente e dirigir-se para o seu quarto, deixando a porta aberta para que pudesse ouvi-la se ela chamasse. Uma vez na cama, Afonso não conseguia dormir. A sua mente corria, conjurando e descartando cenário após cenário, avaliando riscos, planeando os próximos passos. Por baixo de toda essa atividade mental frenética, uma questão persistia. O que mudara nele? O que o levara a agir de forma tão impulsiva, tão contrária à sua natureza analítica? O silêncio do apartamento, outrora tão familiar e confortável, agora parecia diferente. Era um silêncio habitado, preenchido pela presença respiratória de outro ser humano. Uma presença tão pequena, mas tão transformadora. Algum tempo depois, quando finalmente começava a adormecer, ouviu um som fraco. Levantou-se imediatamente e foi à sala. Beatriz estava sentada no sofá, com os joelhos encostados ao peito, os olhos arregalados na penumbra. — Estás bem? Perguntou ele, aproximando-se com cuidado para não a assustar. Ela abanou a cabeça. Tive um pesadelo. Afonso sentou-se ao lado dela, sem saber o que fazer. Após um momento de hesitação, colocou uma mão suave no seu ombro. Queres falar sobre isso? Beatriz olhou para ele, ponderando se podia confiar nele. Foi sobre a minha mãe, disse ela finalmente. Sonhei que ela estava a chamar por mim, mas eu não conseguia encontrá-la. A compaixão inundou Afonso. Sentes muito a falta dela, não sentes? Ela assentiu, os olhos a brilhar com lágrimas não derramadas. Como era ela, a tua mãe?
Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Beatriz, frágil como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade. Ela era linda. Costumava cantar para mim antes de eu dormir. Fazia-me tranças no cabelo. O uso do tempo passado não passou despercebido a Afonso. Ele queria perguntar mais, como a sua mãe tinha morrido, como ela acabara com aquele padrasto horrível, mas não queria pressionar. Ela parece maravilhosa, disse ele suavemente. Ela está no céu agora, disse Beatriz com a simples convicção de uma criança. Foi o que a enfermeira me disse. Que ela foi para o céu e que olha por mim de lá. Uma enfermeira? Afonso não pôde deixar de perguntar. Do hospital, explicou Beatriz como se fosse óbvio. A mãe esteve muito tempo no hospital. Estava sempre cansada e magra, tão magra que se viam os ossos dela. Cancro, pensou Afonso imediatamente, ou alguma outra doença degenerativa. E depois de ela ir para o céu, ficaste com o Rui? Beatriz assentiu. Ele era o namorado da mãe. Mas ele não gosta muito de mim, só ficou comigo porque a mãe lhe pediu. E quando foi isso, Beatriz? Lembras-te? Ela franziu a testa, concentrando-se. Foi no inverno. Havia neve, muita neve. Alguns meses, então, calculou Afonso. A última neve forte tinha sido em janeiro. Desenhas a tua mãe às vezes? Para te lembrares dela? O rosto de Beatriz iluminou-se. Sim, desenho-a todos os dias para não me esquecer de como ela é. Queres desenhar agora? Sugeriu Afonso, pensando que poderia ajudar a acalmá-la depois do pesadelo. Tenho papel e umas canetas de cor no meu escritório. Beatriz hesitou. Posso mesmo? Claro. Ele foi buscar um bloco de papel e algumas canetas coloridas que usava para marcar documentos. Não eram materiais de arte adequados, mas serviriam. Beatriz sentou-se na mesa de centro e começou a desenhar com intensa concentração, a ponta da língua a espreitar entre os lábios enquanto trabalhava. Passados alguns minutos, ela virou o papel para lhe mostrar. O desenho era simplista, como se esperaria de uma criança de 5 anos, mas tinha uma qualidade emocional surpreendente. Uma figura feminina com cabelo comprido e um grande sorriso, vestindo o que parecia ser um vestido de flores. É a minha mãe, explicou Beatriz. Teresa. Ela gostava de flores. Tinha um vestido de flores que era o seu preferido. É um desenho adorável, disse Afonso, genuinamente impressionado. Desenhas muito bem para a tua idade. Beatriz sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ele vira no seu rosto. Posso desenhar mais? Perguntou ela, subitamente animada, a primeira vez que se mostrava assim desde que a encontrara. Quantos quiseres. Ela debruçou-se novamente sobre o papel, começando outro desenho. Desta vez, mostrava 2 figuras, a mesma mulher e uma menina pequena de mãos dadas. Sou eu e a mãe, explicou ela. No parque, costumávamos ir todos os domingos, antes de ela ficar doente. O que faziam no parque? Dávamos de comer aos patos. Ela empurrava-me no baloiço. Às vezes comprava gelado, mas era segredo porque o médico disse que ela não podia comer doces. Enquanto Beatriz continuava a desenhar e a contar pequenas histórias sobre a sua mãe, Afonso percebeu que estava a testemunhar algo precioso. Beatriz não estava apenas a partilhar as suas memórias, mas também a forjar uma ligação com ele, uma frágil ponte de confiança. O Rui não gosta dos meus desenhos, disse ela enquanto começava um terceiro. Ele diz que é uma perda de tempo e de papel. Uma vez, ele rasgou-os todos. A raiva voltou a inflamar-se no peito de Afonso. Bem, eu gosto dos teus desenhos, e aqui podes desenhar o quanto quiseres. Ela olhou para ele, com os olhos a brilhar. Prometes? Prometo. Beatriz voltou ao seu desenho, mais relaxada agora. Este novo mostrava uma casa, não o apartamento deprimente onde vivia com Rui, mas uma casinha com uma chaminé, um jardim e um sol sorridente no céu. Era a nossa casa de antes, explicou ela. Quando a mãe ficou doente, tivemos de a vender e mudar para um apartamento mais pequeno. Foi aí que o Rui se mudou para a nossa casa, para ajudar a pagar a renda, disse a mãe. As peças estavam a encaixar-se.
Uma mãe solteira gravemente doente, sem recursos. Um namorado que se ofereceu para ajudar, talvez inicialmente com boas intenções, talvez não. E quando ela morreu, ele ficou com a filha, provavelmente apenas um acordo informal, possivelmente nem sequer legal. Beatriz, vais à escola agora? Perguntou Afonso, tentando entender melhor a sua situação atual. Ela abanou a cabeça. O Rui disse que é muito longe e que eu vou para o ano. Mas eu gostava da escola. A professora Ana dava-me estrelas douradas nos meus desenhos. Outra questão a resolver, pensou Afonso. Uma criança de 5 anos devia estar na escola. Os olhos de Beatriz começaram a descair novamente. O seu lápis a mover-se mais lentamente no papel. Acho que está na hora de voltar para a cama, sugeriu ele gentilmente. Ela não protestou, guardando cuidadosamente as canetas antes de voltar para o sofá. Afonso aconchegou-a novamente. Posso ficar com os meus desenhos? Perguntou ela sonolenta. Claro. Vamos deixá-los aqui mesmo na mesa, para os poderes ver quando acordares. Ela sorriu, os olhos já a fechar-se. Obrigada, Afonso. De nada, Beatriz. Afonso ficou ali, a observá-la adormecer, o seu rosto, outrora tenso e cauteloso, agora relaxado, quase sereno. A mudança era notável. Ele voltou para o seu quarto, mas desta vez deixou a porta totalmente aberta. Deitado na cama, a olhar para o teto, pensou em tudo o que aprendera. Uma menina órfã, deixada ao cuidado de um homem que claramente a via como um fardo, talvez até uma fonte de rendimento. Uma criança sem escola, sem proteção, sem ninguém para a defender. Até agora. Afonso fechou os olhos, ciente de que a sua vida mudara irreversivelmente nas últimas 12 horas. O homem que acordara naquela manhã, solitário, focado apenas na sua carreira, a viver uma existência ordenada e previsível, já não existia. No seu lugar estava um homem com uma menina a dormir no seu sofá. Um homem que fizera uma promessa que não sabia bem como cumprir, mas que estava determinado a manter. A última coisa em que pensou antes de adormecer foi no desenho de Beatriz da casinha com o sol sorridente. Não era apenas uma memória do seu passado, percebeu ele. Era também uma esperança para o futuro, um lar seguro. E de alguma forma, por mais improvável que parecesse, ele queria fazer parte desse futuro. O escritório de Sofia Mendes ocupava o 10º andar de um prédio no Chiado. Ao contrário do estilo corporativo e frio que dominava a maioria dos escritórios de advogados da cidade, este tinha um ar acolhedor. Plantas verdadeiras nos cantos, quadros coloridos nas paredes e uma recepcionista genuinamente sorridente. Afonso segurava a mão de Beatriz enquanto esperavam no átrio. A menina estava especialmente silenciosa naquela manhã, talvez sentindo a sua tensão. Usava roupas novas, apenas um conjunto simples que ele comprara na loja mais próxima assim que abriu, nada de especial, apenas o básico para que ela não tivesse de usar a mesma roupa do dia anterior. Senhor Costa, chamou a recepcionista. A doutora Mendes vai recebê-lo agora. Afonso levantou-se, ajustando a gravata num gesto nervoso. Vamos, Beatriz. Sofia estava de pé quando eles entraram no seu escritório. Uma mulher na casa dos 40, com cabelo castanho curto, óculos de armação vermelha e um sorriso perspicaz. O seu olhar avaliou rapidamente Afonso, depois pousou em Beatriz com interesse profissional. Afonso, cumprimentou ela, estendendo a mão. Já há algum tempo. Depois, inclinou-se ligeiramente ao nível dos olhos de Beatriz. E tu deves ser a Beatriz. É um prazer conhecer-te. Beatriz escondeu-se parcialmente atrás da perna de Afonso, apenas acenando timidamente. Por favor, sentem-se, disse Sofia, apontando para as cadeiras. Afonso, tenho de dizer, estou curiosa. Quando me ligaste ontem, imaginei muitos cenários, mas nenhum deles envolvia tu apareceres com uma criança. Afonso respirou fundo e começou a contar tudo, desde o momento em que viu Beatriz a limpar para-brisas à chuva, até ao confronto com Rui e a decisão impulsiva de a trazer consigo. Sofia ouviu sem interromper, ocasionalmente tomando notas, o seu rosto mantendo uma expressão neutra e profissional. E ontem à noite ela falou-me da mãe,
concluiu Afonso. Teresa. Morreu recentemente, aparentemente de uma doença grave. O Rui era apenas o namorado, não o pai biológico. E, pelo que entendi, a Beatriz nem sequer anda na escola neste momento. Sofia assentiu, pousando a caneta no bloco de notas. Olhou para Beatriz, que folheava uma revista na mesa de centro. Beatriz, querida, importas-te de esperar lá fora com a Denise, a nossa recepcionista? Ela tem alguns livros infantis e talvez alguns lápis de cor para tu desenhares. Preciso de falar com o Sr. Afonso sobre coisas de adultos. A menina olhou para Afonso em busca de aprovação. Ele assentiu encorajadoramente. Está tudo bem. Eu estou aqui mesmo e posso ver-te através da porta de vidro. Beatriz concordou silenciosamente e saiu do escritório. Sofia esperou até a porta se fechar para falar novamente. Afonso, começou ela, o seu tom sério. Vou ser direta. O que tu fizeste foi, tecnicamente, rapto. Afonso sentiu o estômago afundar, embora já esperasse por isso. Eu sei que as tuas intenções foram boas, continuou ela, e pelo que descreveste, a situação da menina era precária, possivelmente abusiva. Mas existem procedimentos legais para estes casos. Devias ter contactado a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. E o que teriam feito? Perguntou Afonso, a frustração a insinuar-se na sua voz. Colocavam-na num abrigo, ou pior, mandavam-na de volta para o Rui enquanto investigavam? Tu sabes como funciona o sistema, Sofia. É lento e cheio de falhas. Sofia suspirou, tirando os óculos e esfregando a ponte do nariz. Sim, o sistema é imperfeito. Mas agora estamos numa situação delicada. Se esse homem, o Rui, decidir denunciar o desaparecimento da Beatriz, tu serás o principal suspeito. Afinal, foste à casa dele e saíste com a menina. Afonso sentiu um arrepio na espinha. Ele praticamente disse que não se importava. Menos uma boca para alimentar. Isso pode jogar a nosso favor, mas não remove a questão legal. Sofia colocou os óculos de volta. Afonso, vou fazer-te algumas perguntas difíceis. Estás preparado para o que vem aí? Porque não vai ser fácil. Ele assentiu firmemente. Se pedirmos a guarda provisória em teu nome, será uma batalha. Haverá investigações, assistentes sociais, audiências. A tua vida será virada do avesso. Os teus antecedentes, finanças, casa, tudo será escrutinado. Estou ciente. Tens alguma experiência com crianças? Sobrinhos? Afilhados? Afonso hesitou. Não, sou filho único e os meus poucos amigos próximos não têm filhos. Sofia estudou-o por um momento. Por que é que estás a fazer isto, Afonso? Ah, sério, conhecemo-nos há tempo suficiente para sermos honestos. A pergunta surpreendeu-o, não porque lhe faltasse uma resposta, mas porque não sabia como articulá-la. Eu não consigo explicar completamente, começou ele, procurando as palavras certas. Quando havia chuva, tão pequena e vulnerável, algo mudou em mim. Depois, ao ver como ela vivia, como aquele homem a tratava, ele abanou a cabeça, frustrado com a sua incapacidade de transmitir os seus sentimentos. Ela não merece aquilo, Sofia. Ninguém merece, especialmente uma criança. E se eu posso fazer alguma coisa, devo fazê-lo. É a coisa certa a fazer. Sofia observou-o em silêncio por alguns segundos, como se estivesse a medir a sua sinceridade. Bem, disse ela finalmente, pelo menos a tua motivação parece genuína. Mas tens de entender que as autoridades não se vão importar com os teus sentimentos. Vão querer saber se tu consegues cuidar de uma criança. Tens estabilidade financeira, isso não é um problema. Mas tens tempo, disponibilidade, paciência. As crianças precisam de muito mais do que dinheiro e boas intenções, Afonso. Eu sei, e estou disposto a aprender, a adaptar-me. Já o fiz, na verdade. Sofia deu um pequeno sorriso. Reparei. Nunca imaginei ver-te a segurar a mão de uma criança, muito menos a comprar roupa de criança. Afonso olhou pela porta de vidro. Beatriz estava na recepção, a desenhar algo com foco intenso. E quanto às questões legais imediatas? Perguntou ele, virando-se novamente para Sofia. O que fazemos a seguir?
Primeiro, ela pegou num novo bloco de notas. Reunimos toda a informação que pudermos. O nome completo da mãe, data exata da morte, hospital onde foi tratada. Precisamos de descobrir se existe alguma documentação oficial que dê a guarda ao Rui ou se foi apenas um acordo verbal. E precisamos de informações sobre o próprio Rui. Nome completo, registro criminal, se ele tem algum direito legal sobre a menina. Afonso assentiu, tentando mentalmente recordar o que Beatriz tinha mencionado. Segundo, continuou Sofia, apresentamos um pedido de guarda provisória de emergência, citando o risco. Isso dar-te-á alguma base legal enquanto investigamos mais a fundo. Para isso, precisamos de documentar as condições em que ela vivia e quaisquer sinais de abuso ou negligência. Ela tem nódoas negras, lembrou Afonso. Tem marcas nos braços. Precisamos que um médico a examine e documente isso oficialmente. Conheço alguns que atuam como peritos em casos de custódia. Marcarei uma consulta ainda hoje, se possível. Sofia fez mais algumas anotações. E precisamos que a Beatriz seja avaliada por um psicólogo infantil. Isso ajudará a estabelecer o seu estado emocional e a corroborar quaisquer relatos de maus tratos. A lista de tarefas estava a crescer e Afonso sentiu-se sobrecarregado, mas também aliviado por ter um plano concreto. Vai ser dispendioso, avisou Sofia. Não apenas financeiramente, mas em tempo e energia emocional. Estás mesmo pronto para isto? Afonso olhou novamente para Beatriz através da porta de vidro. Ela tinha terminado um desenho e mostrava-o orgulhosamente à recepcionista, que sorria e a elogiava. Estou, respondeu ele com uma certeza que não sabia que possuía até aquele momento. Faremos o que for preciso. Sofia sorriu mais calorosamente agora. Ótimo, porque vou precisar de um cliente totalmente empenhado para vencer esta batalha. Ela levantou-se, indicando que a consulta terminara. Vou iniciar os procedimentos legais hoje. Entretanto, mantenha um perfil discreto. Mantenha a Beatriz em casa, não a leves a locais públicos desnecessariamente. Não queremos chamar a atenção até termos pelo menos a guarda provisória registrada. Afonso assentiu, sentindo-se ansioso e determinado. E, Afonso, acrescentou Sofia antes de abrir a porta, estás a fazer algo extraordinário. Muitas pessoas veriam um problema e continuariam a andar. Tu decidiste parar e fazer a diferença. Isso diz muito sobre ti. Ele não soube como responder, desacostumado a tais elogios. Obrigado por me ajudares, disse ele finalmente. É para isso que estou aqui, respondeu ela. Agora, vamos buscar a tua pequena artista. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Beatriz olhava pela janela, abraçando um livro infantil que Sofia lhe dera. Afonso tentava processar tudo o que ele e Sofia tinham discutido, organizando mentalmente os passos a seguir. Afonso, a pequena voz de Beatriz quebrou o silêncio. Sim? Para onde vamos agora? Havia algo na simplicidade da pergunta que tocou Afonso profundamente. Não se tratava apenas do seu destino imediato. Era sobre o seu futuro, sobre o que lhe aconteceria. Para casa, respondeu ele. A minha casa. A nossa casa, por agora. Beatriz assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Depois perguntou. E se o Rui vier buscar-me? Afonso apertou o volante. Ele não virá, Beatriz. Eu não vou deixar. Foi por isso que falamos com a Sofia. Ela vai ajudar-nos a garantir que ficas comigo. Por quanto tempo? A pergunta apanhou Afonso de surpresa. Por quanto tempo? Ele não tinha pensado tão longe. Estava a lidar com as emergências imediatas, os passos legais necessários para a manter segura. Mas o que aconteceria a seguir? Pelo tempo que tu quiseres, disse ele finalmente, surpreendido com as suas próprias palavras. Os olhos de Beatriz arregalaram-se ligeiramente. Eu posso escolher? Sim. Afonso percebeu que se estava a comprometer mais com a situação do que alguma vez imaginara. Tu podes escolher. Ela ficou em silêncio por um momento, a ponderar, antes de dizer. Eu quero ficar contigo. Tu és simpático e tens leite. Afonso não conseguiu evitar sorrir.
A lógica direta e simples de uma criança. Simpatia e leite, o suficiente para ganhar a sua confiança. Então está decidido, disse ele. Tu ficas comigo e eu fico contigo. Uma vez chegados ao apartamento, Afonso percebeu que precisava de fazer alguns ajustes. A casa, projetada para um solteiro sem filhos, carecia de qualquer coisa que uma criança achasse acolhedora ou divertida. Beatriz, chamou ele enquanto preparava uma sanduíche para o almoço. O que achas de irmos às compras mais tarde? Podemos comprar algumas coisas para o teu lugar no sofá e talvez alguns brinquedos. O seu rosto iluminou-se. Brinquedos a sério? Brinquedos a sério. O que gostarias? Ela pensou por um momento, como se fosse uma questão muito complexa. Uma boneca com cabelo que se pode pentear. E... Ela hesitou, incerta se podia pedir mais. Talvez alguns lápis de cor. Muitos, de todas as cores. Parece-me ótimo, concordou Afonso, colocando um prato à sua frente. Vamos comprar tudo isso e mais, o que tu quiseres. Enquanto Beatriz comia, Afonso observava-a com uma mistura de admiração e preocupação. Em menos de 24 horas, ela passara de uma criança assustada a esfregar para-brisas à chuva, para alguém que começava timidamente a expressar desejos e preferências. Era uma transformação sutil, mas significativa. E ele também estava a mudar. O Afonso, de há 2 dias, nunca poderia ter imaginado comprar bonecas e lápis de cor, ou lutar pela custódia de uma criança que mal conhecia. Nunca teria considerado transformar o seu apartamento imaculado num espaço amigo das crianças. Mas aqui estava ele, já a planear onde colocar uma pequena secretária para ela desenhar. Que tipo de cama comprar quando o sofá já não fosse suficiente? Que escolas na área poderiam ser as melhores? Já acabei, anunciou Beatriz, mostrando-lhe o prato vazio. Ótimo, disse Afonso, voltando ao presente. Vamos preparar-nos para sair. Também precisamos de passar num médico, como a Sofia sugeriu. Beatriz franziu o sobrolho. Não gosto de médicos. Fizeram mal à minha mãe. Afonso sentiu o coração apertar. Este é um tipo diferente de médico, disse ele gentilmente. Ele só quer ter a certeza de que estás bem. Não vai doer, eu prometo. Ela não pareceu totalmente convencida, mas assentiu de qualquer maneira. E depois disso, vamos buscar a tua boneca. E depois disso, vamos buscar a tua boneca, confirmou ele. Afonso percebeu que estava a sorrir novamente, algo que fizera mais nas últimas 24 horas do que em todos os últimos meses. Um sorriso genuíno, não o sorriso profissional que usava em reuniões de negócios. Enquanto ajudava Beatriz a atar os seus sapatos novos, sentiu uma onda de emoção, tanto de responsabilidade como de afeto. Estava a começar a importar-se profundamente com esta pequena pessoa que entrara na sua vida de forma tão inesperada. E isso assustava-o mais do que qualquer batalha legal que enfrentasse. A chuva voltara a Lisboa naquela manhã. Rui Oliveira cambaleava pelo corredor sujo do seu prédio até chegar à porta do seu apartamento. O dia tinha sido improdutivo, biscates aqui e ali, nada a que se pudesse chamar trabalho a sério. Procurou as chaves nos bolsos do seu casaco gasto, deixando-as cair 2 vezes antes de finalmente conseguir abrir a porta. O apartamento parecia ainda mais vazio e desarrumado, sem a Beatriz. Não que ele sentisse falta da miúda. Ela era apenas um problema, uma lembrança constante da Teresa e das promessas que ele nunca tencionara cumprir. Mas a miúda tinha as suas utilidades. Fazia tarefas básicas e, mais importante, trazia algum dinheiro extra a limpar para-brisas ou a mendigar nas ruas. Rui atirou-se para o seu sofá rasgado, abrindo uma cerveja quente. Tinham passado 3 dias desde que aquele estranho engravatado levara a Beatriz. A princípio, Rui sentiu-se aliviado. Menos uma boca para alimentar. Mas agora começava a sentir falta do dinheiro extra. O seu olhar pousou em algumas revistas velhas espalhadas pelo chão. Folheou-as preguiçosamente, mais por tédio do que por interesse, até que uma foto lhe chamou a atenção. Era uma revista de negócios de há alguns meses que a Teresa costumava assinar. Na capa, um homem de fato escuro e expressão severa olhava diretamente para a câmara.
A manchete dizia: os 40 advogados mais influentes. Abaixo dos 40, Afonso Costa revoluciona as fusões e aquisições. Rui engasgou-se com a cerveja. O homem do fato, o homem que levara a Beatriz, era ele, sem dúvida. Aquele rosto era inesquecível, rígido, determinado, com olhos que pareciam ver através das pessoas. Afonso Costa, um advogado. E rico, aparentemente. Um sorriso torto apareceu no rosto de Rui. Talvez a situação não fosse assim tão má, afinal. Talvez houvesse aqui uma oportunidade. Um advogado rico que, por alguma razão, decidira levar uma criança que não era sua. Isso não parecia muito legal. Podia haver dinheiro para ele nisso. Rui pegou no telemóvel e fez uma pesquisa rápida. Afonso Costa era mesmo um peixe graúdo, sócio de uma grande sociedade de advogados, especializado em direito das sociedades. Um nome respeitado na comunidade jurídica da cidade. Valia milhões. O sorriso de Rui alargou-se. Acabou a cerveja de um só gole e agarrou no casaco. Havia uma esquadra da polícia a poucos quarteirões de distância. Era hora de fazer uma visita. A esquadra da 10ª Divisão não era o lugar mais amigável do mundo, mas servia o seu propósito. Rui aproximou-se da secretária, forçando-se a parecer mais sóbrio do que estava. Preciso de apresentar uma queixa, disse ao agente de serviço, uma mulher de meia idade com uma expressão entediada. Que tipo de queixa, senhor? Rui limpou a garganta, ensaiando mentalmente a sua história. A minha enteada foi levada por um homem sem a minha permissão. Quero denunciar um rapto. A palavra rapto teve o efeito desejado. A agente ficou imediatamente mais alerta e chamou um inspetor que estava por perto. Rui foi conduzido a uma pequena sala, onde começou a tecer a sua teia. Afirmou que era o tutor legal da Beatriz desde a morte da sua mãe. Disse que, há 3 dias, um homem chamado Afonso Costa aparecera em sua casa e, aproveitando um momento em que Rui supostamente saíra para comprar mercearias, levara a menina. Demorou 3 dias a denunciar o desaparecimento da sua enteada? Questionou o inspetor, um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar desconfiado. Rui estava preparado para essa pergunta. Pensei que ela tinha ido visitar uma amiga da escola. Só quando fui buscá-la e descobri que não estava lá, é que comecei a preocupar-me. Perguntei aos vizinhos, e um deles disse que viu a minha menina a sair com um homem de fato. Só hoje consegui descobrir quem ele era. O inspetor tomava notas, ainda com um ar cético. E como descobriu a identidade deste homem? Vi a foto dele numa revista. Reconheci-o logo. É o Afonso Costa, um advogado famoso. Que motivo teria ele para levar a sua enteada? Rui encolheu os ombros, tentando parecer simultaneamente confuso e indignado. Não sei. Talvez ele seja um daqueles pervertidos, sabe? Aqueles que parecem respeitáveis, mas têm segredos obscuros. O inspetor ergueu uma sobrancelha, duvidando claramente de uma acusação tão grave contra um cidadão respeitado. Senhor Oliveira, isso é uma alegação séria. Tem alguma prova? Tenho testemunhas que o viram levar a minha menina. E tenho documentos que provam que sou o seu tutor legal. Isso era mentira. Rui nunca tinha formalizado a sua relação com Beatriz, mas esperava que a polícia não verificasse isso de imediato. Após mais algumas perguntas, o inspetor saiu da sala, deixando Rui à espera. 15 minutos depois, ele voltou com outro agente. Senhor, Oliveira, vamos registrar a sua queixa e investigar. Se o que está a dizer for verdade, tomaremos as medidas necessárias para recuperar a sua enteada. Rui assentiu, tentando parecer um tutor preocupado. Por dentro, calculava quanto poderia extorquir daquele advogado rico para se manter calado. O apartamento de Afonso agora parecia diferente. Pequenos sinais da presença de Beatriz estavam por todo o lado. Desenhos coloridos colados no frigorífico, uma boneca pousada no sofá, lápis e papéis espalhados na mesa de centro. Em apenas 4 dias, o espaço outrora impessoal ganhara vida. Beatriz estava no tapete da sala, a desenhar intensamente com os seus novos lápis de cor, um dos seus presentes favoritos desde que Afonso a levara às compras.
O seu cabelo, agora limpo e bem cuidado, caía sobre os ombros enquanto ela se debruçava sobre o papel. Afonso observava-a da cozinha enquanto preparava o jantar, algo que nunca costumava fazer, preferindo take-away. Agora, no entanto, encontrava uma estranha satisfação em cozinhar para Beatriz, em vê-la experimentar novos sabores, em conversar sobre o seu dia enquanto comiam juntos. O telefone tocou, interrompendo os seus pensamentos. Era a Sofia. Afonso, temos um problema, disse ela sem preâmbulos. O Rui apresentou uma queixa na polícia contra ti. Afonso sentiu o sangue gelar. Quando? Esta tarde. Ele está a acusar-te de rapto. Maldição, murmurou Afonso, afastando-se para que Beatriz não ouvisse. Ele parecia não se importar nada quando saímos. Bem, agora está a fazer o papel do tutor preocupado. A polícia já está a investigar. Soube por um contacto na esquadra. E agora? Vamos ter de acelerar as coisas. Já temos o relatório médico a documentar as nódoas negras da Beatriz e o psicólogo tem uma avaliação preliminar. Vou entrar com o pedido de guarda de emergência esta noite. Mas prepara-te, Afonso. É provável que recebas uma visita da polícia nas próximas horas. Depois de desligar, Afonso olhou para Beatriz, tão absorta no seu desenho, tão inconsciente da tempestade legal que se formava à sua volta. O medo de a perder, de a ver forçada a voltar para aquele ambiente tóxico, era quase paralisante. Não teve muito tempo para se preparar. Menos de 1 hora depois, a campainha tocou. Afonso respirou fundo, tentando manter a calma. Pela janela, viu 2 agentes uniformizados à espera. Beatriz chamou gentilmente. Estão aqui uns polícias para falar comigo. Não tenhas medo, ok? É só uma conversa. A menina largou imediatamente o lápis, os seus olhos arregalados de medo. Vão levar-me de volta para o Rui? Não, prometeu Afonso, esforçando-se por soar mais confiante do que se sentia. Eles só querem fazer umas perguntas. Eu estarei aqui mesmo contigo. Abriu a porta, mantendo a sua expressão serena, apesar do seu coração acelerado. Senhor Afonso Costa? Perguntou o agente mais velho. Sim, sou eu, Inspetor Gomes e agente Souza. Gostaríamos de falar consigo sobre uma queixa que recebemos. Afonso assentiu, convidando-os a entrar. Estou ciente da situação. Por favor, entrem. Os agentes entraram, notando imediatamente Beatriz, que se encolheu contra o sofá, agarrando a sua boneca. É a Beatriz Oliveira? Perguntou o inspetor, apontando discretamente para a menina. Beatriz Santos, corrigiu Afonso. Oliveira é o apelido do padrasto, não o dela. O inspetor tomou uma nota. Senhor Costa, temos uma denúncia a afirmar que removeu a menor Beatriz do seu tutor legal, Rui Oliveira, sem autorização. Eu compreendo, respondeu Afonso calmamente. Mas há mais nesta história do que isso. Rui Oliveira não é o tutor legal da Beatriz. Ele era simplesmente o namorado da mãe dela, Teresa. A Teresa faleceu recentemente. Não há nenhum documento oficial que lhe dê quaisquer direitos sobre a Beatriz. O inspetor pareceu ligeiramente surpreendido. O Sr. Oliveira afirma que é o tutor legal. Ele mentiu, disse Afonso simplesmente. Posso prová-lo. A minha advogada, Sofia Mendes, está a preparar a documentação necessária. Mas, mais importante, o bem-estar da Beatriz está em jogo. Encontrei-a à chuva, sozinha, aos 5 anos. Quando a levei à casa, vi as condições em que ela vivia. Ela tem nódoas negras por todo o corpo. Não vai à escola. Era forçada a mendigar nas ruas. Enquanto falava, Afonso notou que o olhar do agente mais novo se desviava constantemente para Beatriz, a preocupação evidente no seu rosto. Temos um relatório médico a documentar sinais de negligência e possível abuso, continuou Afonso, e um relatório preliminar de uma psicóloga infantil. Estou a agir para proteger esta criança, não para infringir a lei. O inspetor suspirou. Ainda assim, Sr. Costa, o procedimento correto teria sido chamar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, não tomar as rédeas nas suas próprias mãos. Eu sei, e esse foi o meu erro, mas foi uma decisão tomada no momento, ao ver uma criança em perigo. A campainha tocou novamente. Afonso abriu, aliviado ao ver Sofia.
Inspetor Gomes, cumprimentou ela, surpreendendo Afonso com a familiaridade. Pensei que o poderia encontrar aqui. Sou a Sofia Mendes, advogada do Sr. Costa. Ela entrou carregando uma pasta. Tenho aqui documentação que prova que Rui Oliveira não tem direito legal sobre a Beatriz. E também tem os relatórios médico e psicológico que indicam que ela estava em risco. O inspetor reviu os documentos por vários longos minutos. A tensão era espessa no ar. Beatriz permanecia encolhida no sofá, os olhos a saltar entre os adultos. Mesmo com tudo isto, disse o inspetor finalmente, ainda temos uma situação irregular. Não se pode simplesmente levar uma criança, mesmo com boas intenções. Estamos cientes, interveio Sofia. É por isso que já entramos com o pedido de guarda provisória de emergência. Só precisamos de alguns dias até a audiência. No entanto, insistiu o inspetor, vamos precisar de uma declaração formal sua, Sr. Costa. Terá de vir conosco à esquadra. Afonso assentiu, resignado. Tinha esperado essa possibilidade. E a Beatriz? Perguntou preocupado. A assistente social está a caminho. Ela falará com a menina e determinará o melhor curso de ação temporário. Naquele momento, Beatriz levantou-se do sofá e correu para Afonso, agarrando-se à sua perna. Não quero ir, disse ela, com lágrimas a começar a formar-se nos seus olhos. Por favor, não os deixes levar-me de volta. Afonso ajoelhou-se ao nível dos olhos dela. Ninguém te vai levar de volta para o Rui, Beatriz. Eu prometi. Estes senhores estão apenas a fazer o seu trabalho, a garantir que estás segura. Mas eu estou segura contigo, insistiu ela, a voz a quebrar em soluços. O inspetor e o agente trocaram olhares, claramente comovidos pela cena. Eis o que podemos fazer, disse o inspetor, suavizando o tom. Por agora, a menina pode ficar aqui com a advogada, enquanto o Sr. Costa vem conosco para prestar declarações. A assistente social avaliará a situação quando chegar. Afonso assentiu, grato pela pequena concessão. Explicou a Beatriz que tinha de sair por algumas horas, mas que a Sofia ficaria e ele voltaria em breve. Prometes? Perguntou Beatriz entre soluços. Prometo, disse Afonso, dando-lhe um breve abraço antes de se levantar. Enquanto Afonso se preparava para sair, Sofia organizava os documentos para a assistente social, que estava prestes a chegar. O ambiente era tenso, mas controlado. A campainha tocou uma terceira vez naquela noite. Era a assistente social, uma mulher de meia idade com uma expressão severa, mas amável. Senhora Silva apresentou-se. Estou aqui para avaliar a situação da menor, Beatriz Santos. Após uma breve conversa com Sofia, a assistente social pediu para falar com Beatriz a sós. Afonso hesitou, mas Sofia indicou que a cooperação era o melhor. Antes de sair com os agentes, disse um último adeus a Beatriz, dando-lhe um sorriso tranquilizador. Tudo vai correr bem, sussurrou ele. Na esquadra, Afonso respondeu às perguntas com paciência e honestidade. Descreveu em detalhe como encontrou Beatriz, a sua visita ao apartamento de Rui e a decisão impulsiva de a levar. Sei que não segui os procedimentos adequados, admitiu, mas na altura, tudo em que conseguia pensar era na segurança dela. A entrevista durou quase 2 horas. No final, Afonso sentia-se emocionalmente exausto, mas determinado. Ao sair da sala de interrogatório, encontrou Sofia no corredor. Como correu? Perguntou ela. Tão bem quanto possível, acho eu. E a Beatriz? A assistente social acabou de a entrevistar. Afonso, não vais acreditar no que aconteceu. Antes que Sofia pudesse elaborar, a senhora Silva aproximou-se deles, acompanhada por Beatriz, que correu imediatamente para Afonso, envolvendo os seus braços nas suas pernas. Senhor Costa, começou a assistente social, tive uma longa conversa com a Beatriz. Ela é uma menina muito inteligente e articulada para a sua idade. Afonso assentiu, colocando uma mão protetora no ombro de Beatriz. Normalmente, em situações como esta, a criança seria colocada em acolhimento temporário enquanto a questão da custódia é resolvida, continuou a senhora Silva. No entanto, dadas as circunstâncias e o claro vínculo entre vocês os dois, vou recomendar que a Beatriz permaneça ao seu cuidado até a audiência. Afonso mal podia acreditar no que ouvia.
Obrigado, disse ele, sincero. O que a fez decidir isso? A assistente social sorriu gentilmente para Beatriz. Algo que ela disse durante a nossa conversa. Quando lhe perguntei o que aconteceu no dia em que a levou, ela respondeu com bastante sinceridade. Eu pedi-lhe para me levar. Depois explicou como o senhor a trata bem, como finalmente tem refeições a sério, como já não tem medo. Em todos os meus anos de serviço, raramente vi uma criança defender um adulto de forma tão convincente. Afonso olhou para Beatriz, surpreendido e profundamente comovido. Ela sorriu-lhe, um sorriso confiante que contrastava fortemente com a criança assustada que ele encontrara à chuva há apenas 4 dias. Então, o que acontece agora? Perguntou ele. Agora, preparamo-nos para a audiência, respondeu Sofia. Com o relatório favorável da senhora Silva, as nossas chances acabaram de melhorar significativamente. Ao saírem da esquadra, a noite já tinha caído completamente. Beatriz, exausta pelo dia emocionalmente carregado, adormeceu no carro quase imediatamente. Ela disse mesmo isso? Perguntou Afonso a Sofia enquanto conduzia. Eu pedi-lhe para me levar? Sofia sorriu. Disse, e muito mais. Falou durante quase 1 hora, a contar-lhes tudo sobre o Rui, como a resgataste, como se sente segura agora. Afonso olhou pelo retrovisor para Beatriz a dormir no banco de trás. Um sentimento de proteção e afeto inundou o seu peito. A batalha estava longe de terminar. Rui não desistiria facilmente, especialmente agora que sabia quem era Afonso. Haveria mais interrogatórios, audiências, incertezas. Mas, naquele momento, a conduzir pela cidade silenciosa com Beatriz, segura no banco de trás, Afonso sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. E pela primeira vez, permitiu-se imaginar um futuro onde ele e Beatriz seriam uma família a sério. O escritório de Sofia parecia um centro de comando. Documentos empilhados, post-its de várias cores a marcar páginas importantes e 3 computadores a exibir diferentes bases de dados. Afonso e Sofia tinham trabalhado durante 3 dias seguidos, juntando cada pedaço de informação que pudesse ajudar o seu caso. Olha para isto, disse Sofia, deslizando uma pasta na direção de Afonso. Consegui os registros médicos da mãe. Teresa Santos morreu há 6 meses de cancro do pâncreas avançado. Afonso abriu a pasta, percorrendo as datas de hospitalização, os tratamentos tentados, as notas dos médicos sobre o seu declínio gradual. A última página continha algo que lhe fez o estômago dar um nó. Uma declaração assinada por Teresa, datada de 2 semanas antes da sua morte, expressando o seu desejo de que Beatriz ficasse ao cuidado de Rui Oliveira. Isto complica as coisas, murmurou ele. Sofia debruçou-se para ler o documento. Sim e não. É uma declaração simples, não um documento de tutela legalmente reconhecido, e foi feita em circunstâncias extremas. Ela estava no hospital, provavelmente sob medicação para a dor, sem aconselhamento jurídico. Mas ainda assim expressa a sua vontade. A vontade de uma mãe moribunda que acreditava que o Rui cuidaria bem da sua filha, clarificou Sofia. Legalmente, o que importa agora é que ele não cumpriu essa responsabilidade. Afonso assentiu, folheando as páginas para encontrar mais registros. Nenhum pai no quadro. Nenhuma menção em nenhum dos registros. A certidão de nascimento da Beatriz diz pai desconhecido. Isso, pelo menos, simplifica um aspecto. Não há outro adulto com direitos parentais para contestar o nosso pedido de custódia. E o Rui? Perguntou Afonso. O que temos sobre ele? Sofia pegou noutra pasta, mais grossa. Isto é o que o meu investigador encontrou. Rui Oliveira, 46 anos, historial de emprego instável, principalmente na construção civil. 3 detenções por embriaguez e desordem nos últimos 2 anos. Uma acusação de agressão que foi retirada, a vítima recusou-se a apresentar queixa, provavelmente por medo. Nada que envolva especificamente crianças. Não, mas isso não enfraquece a nossa posição. O seu padrão de comportamento instável, o alcoolismo, a incapacidade de manter um emprego.
Tudo isso constrói o nosso argumento de que ele não está apto a criar uma criança. Afonso folheou os documentos. Fotos de identificação da esquadra, registros de emprego que raramente duravam mais de alguns meses. O retrato de um homem à deriva, a arrastar todos à sua volta para o seu caos. E os relatórios médicos da Beatriz? Sofia empurrou uma terceira pasta na sua direção. O Dr. Martins foi minucioso. Documentou cada nódoa negra, notou sinais de desnutrição ligeira e descobriu que as vacinas da Beatriz não eram atualizadas há 1 ano. Tudo isso desde que a mãe dela morreu, disse Afonso, sentindo aquela raiva familiar subir. Exatamente. Temos um quadro claro do antes e do depois. Quando a Teresa era viva, a Beatriz frequentava a escola, tinha check-ups médicos regulares, era bem nutrida. Em 6 meses, sob o cuidado exclusivo do Rui, tudo isso se deteriorou rapidamente. Afonso fechou a pasta, incapaz de continuar a olhar para as fotos clínicas das lesões de Beatriz. E o relatório psicológico? É a nossa peça mais forte. Sofia tirou um relatório cuidadosamente encadernado da sua gaveta. A doutora Isabel foi muito direta. A Beatriz mostra sinais de estresse pós-traumático relacionados com a perda da mãe, agravados pela negligência subsequente. Ela menciona repetidamente ter medo do Rui, especialmente quando ele bebe. Era frequentemente deixada sozinha por longos períodos, incluindo durante a noite, e muitas vezes ia para a cama com fome. Afonso sentiu o peso daquelas palavras. Imaginar Beatriz sozinha naquela situação, sem ninguém para a proteger, fez-lhe o coração doer. A doutora Isabel também notou, continuou Sofia, uma melhoria acentuada no comportamento e no estado emocional da Beatriz, desde que ela está contigo. Está mais comunicativa, sorri mais, mostra menos sinais de ansiedade. Isso apoia fortemente o nosso caso. Qual é o nosso cronograma? A audiência preliminar é daqui a 3 dias. Se tudo correr bem, garantiremos a guarda provisória por 6 meses, tempo suficiente para construir o caso para a custódia permanente. Afonso assentiu, passando a mão pelo cabelo num gesto de exaustão. Tinha dormido pouco nos últimos dias, a equilibrar o trabalho com a Sofia e a cuidar de Beatriz. Estranhamente, não sentia falta da sua antiga rotina ordenada e solitária. Afonso, disse Sofia, fechando as pastas, vai correr tudo bem. Temos um caso forte. O Rui não tem recursos para um bom advogado, e mesmo que tivesse, os factos estão contra ele. Espero que tenhas razão. Eu tenho, sorriu ela, confiante. Agora vai para casa. A Beatriz deve estar à tua espera. Ele verificou o relógio, quase noite. A ama que Sofia recomendara estava com Beatriz desde a manhã. Outro ajuste na sua vida que ele não teria imaginado fazer há apenas algumas semanas. Obrigado, Sofia, por tudo. Ainda não me agradeças. Agradece-me quando vencermos. Ao voltar para casa, Afonso encontrou Beatriz e a Dona Maria, a ama, a pintar na mesa da cozinha. A cena era tão doméstica, tão diferente da ordem solitária a que ele costumava chegar à casa, que por um momento ele ficou apenas na porta, a observar em silêncio. Senhor Costa, cumprimentou a Dona Maria quando o notou. Bem-vindo de volta. Tivemos um dia produtivo. Beatriz levantou a cabeça, um enorme sorriso a iluminar o seu rosto quando o viu. Afonso, olha o que eu fiz. Ela segurou uma pintura colorida. 3 pessoas de mãos dadas sob um céu azul. Afonso reconheceu-se instantaneamente à direita, num fato típico, Beatriz no meio, a usar um vestido cor-de-rosa, e à esquerda, uma figura feminina com uma auréola dourada sobre a cabeça. É a minha mãe, explicou Beatriz, apontando para a figura com a auréola. Ela está a ver-nos do céu. Afonso sentiu um aperto no peito. É uma imagem linda, Beatriz. A Dona Maria sorriu, começando a limpar as tintas. Ela tem um talento natural para a arte. Devia considerar aulas. É uma boa ideia, concordou Afonso, colocando o desenho no frigorífico ao lado de vários outros que Beatriz fizera nos últimos dias. Como foi o resto do teu dia? Ótimo. Tomamos o pequeno almoço, fomos ao parque,
praticamos a leitura, almoçamos, fizemos contas simples e depois arte. Ela é uma aluna maravilhosa. Afonso pagou a Dona Maria e acompanhou-a à porta. Quando voltou, Beatriz estava a tirar pratos de um armário baixo. — O que estás a fazer? — A preparar para o jantar, respondeu ela seriamente. — A Dona Maria disse que tu ias trazer comida. Afonso sorriu. — Trouxe. Encomendei chinês. Deve estar a chegar a qualquer minuto. Adoro chow mein. Eu sei, foi por isso que encomendei. Enquanto esperavam pela comida, Afonso ajudou Beatriz a acabar de pôr a mesa. Era um ritual simples, que eles desenvolveram nos últimos dias: colocar pratos, talheres, guardanapos. Beatriz insistia em ajudar, orgulhosa de contribuir para a rotina doméstica. Quando a comida chegou, sentaram-se para comer e Beatriz contou animadamente o seu dia no parque, os patos que viu, as letras que estava a aprender. Afonso ouvia, fazia perguntas e ria dos seus comentários com uma perspicácia unicamente infantil. A certa altura, enquanto observava Beatriz a lutar para pegar num pedaço de frango com pauzinhos, uma batalha perdida que acabou por terminar com ela a usar um garfo, Afonso percebeu algo espantoso. Ele estava feliz. Genuinamente feliz, de uma forma que não estava há anos, talvez décadas. Depois do jantar e da sessão de leitura noturna, algo que se tornara parte da sua rotina, Afonso deitou Beatriz. Nos primeiros dias, ela ainda dormia no sofá, mas logo se tornou claro que precisava do seu próprio espaço. Afonso converteu rapidamente o quarto de hóspedes, outrora um escritório improvisado, no quarto de Beatriz. As paredes ainda eram beges, mas ele prometera que as pintariam juntos, da cor que ela escolhesse. Afonso chamou Beatriz quando ele estava prestes a sair do quarto depois de um beijo de boa noite. — Sim? Tenho de voltar para o Rui alguma vez? A pergunta apanhou-o de surpresa, embora ele soubesse que estava sempre na sua mente. — Não, Beatriz. Estamos a fazer tudo para que nunca mais tenhas de voltar. Prometes? Afonso sentou-se na beira da sua cama. — Lembras-te quando nos conhecemos? O que é que eu te prometi? Que não me ias mandar de volta. Exatamente. E eu cumpro sempre as minhas promessas. Ela sorriu, aparentemente tranquilizada, e fechou os olhos. Afonso ficou mais alguns minutos a observá-la adormecer, espantado com a forma como as crianças conseguem confiar tão abertamente, mesmo depois de tantas desilusões. De volta à sala, serviu-se de um copo de vinho e sentou-se no sofá. Os documentos do caso estavam espalhados na mesa de centro. Ele devia rever tudo novamente para se preparar para a audiência, mas os seus pensamentos estavam noutro lugar. Pela primeira vez em muitos anos, pensou na sua própria infância. Pais distantes, sempre ocupados com as suas carreiras, a sensação constante de ser um inconveniente, um projeto secundário. Nunca houve negligência física, ele sempre teve o melhor que o dinheiro podia comprar. Mas o vazio emocional? Esse ele conhecia bem. Talvez fosse por isso que nunca formara uma família, porque evitava relações profundas. Convencera-se de que estava melhor sozinho, que a solidão era uma escolha consciente, não um medo enraizado. Agora, de repente, havia Beatriz. Uma criança que irrompeu na sua vida ordenada e solitária, virando-a de cabeça para baixo. E em vez de ressentir a desordem, ele abraçou-a. Os desenhos no frigorífico, os livros infantis na mesa de centro, a pequena escova de dentes roxa ao lado da sua na casa de banho. Todos estes sinais de outra presença humana no seu espaço agora traziam-lhe conforto em vez de ansiedade. Seria isto o que significava família? Não o dever solene que os seus pais pareciam sentir, mas esta simples alegria na companhia de outra pessoa, esta preocupação constante com o bem-estar de outra pessoa, este desejo de proteger, de nutrir, de apenas estar lá. Afonso pegou no desenho que Beatriz fizera, agora nas suas mãos, depois de o ter tirado do frigorífico. 3 figuras de mãos dadas, uma família improvisada, nascida do acaso e da coragem, nascida da chuva e do desespero, de 2 almas que reconheceram que precisavam uma da outra. Amanhã haveria mais documentos para rever,
mais estratégias para discutir com a Sofia, mais preparação para a audiência. A batalha legal estava apenas a começar. O Rui poderia surgir com novas táticas, novos argumentos. O sistema poderia lançar obstáculos inesperados no seu caminho. Mas naquela noite, sentado sozinho na sala silenciosa, ao ouvir a respiração suave de Beatriz do quarto, Afonso sentiu uma certeza que transcendia todas as questões legais. Eles já eram uma família. Os papéis, os documentos, as decisões do tribunal. Isso apenas formalizaria o que já estava nos seus corações. Pela primeira vez, a palavra família já não o assustava. Pelo contrário, parecia a resposta a uma pergunta que ele não sabia que estava a fazer a vida inteira. O Centro de Apoio à Família era um edifício moderno com paredes em tons pastel e móveis concebidos para serem calmantes. Afonso segurava a mão de Beatriz enquanto esperavam no átrio. Hoje era a avaliação familiar oficial, um passo crucial no processo de custódia. Sofia explicara que era um procedimento padrão. Beatriz seria entrevistada por uma psicóloga especializada e Afonso passaria por uma avaliação com assistentes sociais para determinar a sua aptidão como tutor. "Estás nervosa?" perguntou ele, notando Beatriz a balançar as pernas ansiosamente de uma cadeira demasiado grande para ela. Ela assentiu. "Um bocadinho. O que é que me vão perguntar? Apenas sobre como te sentes, como tem sido viver comigo. Não há nada a temer. Basta dizeres a verdade." Beatriz apertou-lhe a mão um pouco mais forte. "E se não acreditarem em mim?" "Vão acreditar. Os adultos geralmente conseguem perceber quando as crianças estão a ser honestas." Uma porta abriu-se e uma mulher de meia-idade com um tablet apareceu. "Beatriz Santos? Sou a doutora Foster. Podes vir comigo?" Beatriz olhou para Afonso procurando segurança. Ele sorriu encorajadoramente. "Vai ser rápido", prometeu. "Estarei aqui mesmo quando acabares." Relutantemente, Beatriz largou a sua mão e seguiu a psicóloga para outra sala. Afonso verificou o relógio. A Sofia devia chegar a qualquer minuto com mais documentos de que precisavam para a avaliação. 15 minutos depois, Sofia entrou na sala de espera, com as bochechas coradas, como se tivesse estado a correr. "Desculpa o atraso", disse ela, sentando-se ao lado de Afonso. "Mas tenho notícias importantes. Boas ou más?" "Ambas. Primeiro, as boas. Encontrei a certidão de óbito da Teresa Santos e, mais importante, os seus registros de nascimento completos para a Beatriz. O Rui Oliveira não aparece em nenhum documento oficial como tutor da menina. Não há registro de casamento com a Teresa, nem formulários de paternidade, nem testamento a nomeá-lo como tutor." Afonso sentiu um peso sair dos seus ombros. Isso enfraquece completamente a posição dele. Exatamente. Agora, a notícia menos boa. O Rui está aqui. O quê? Como é que ele soube desta avaliação? As audiências do Tribunal de Família são públicas, Afonso, e os processos de custódia estão registrados. Qualquer pessoa, especialmente alguém envolvido no caso, pode obter essa informação. A porta da recepção abriu-se como por magia e Rui Oliveira entrou, inicialmente irreconhecível. Tinha cortado o cabelo, feito a barba, e usava uma camisa lavada, muito longe da aparência desleixada que tinha quando Afonso o conheceu. "Isto não é bom", murmurou Sofia. "Ele está a tentar parecer respeitável." Afonso sentiu a raiva a subir ao ver o homem que maltratara Beatriz a tentar agora passar por um cidadão responsável. Rui notou-os e sorriu, um sorriso calculado que não chegava aos seus olhos. "Senhor." Costa cumprimentou com falsa cordialidade. "Doutora Mendes." "O que estás a fazer aqui, Rui?" perguntou Afonso, tentando manter a voz baixa e controlada. "O mesmo que tu, suponho. Estou aqui pela minha menina." "Ela não é tua menina", retorquiu Afonso, os punhos a cerrarem-se. Aos olhos da lei, talvez não oficialmente, concedeu Rui com um encolher de ombros. "Mas estive com a Teresa durante anos. A Beatriz conhece-me como seu padrasto. Tenho direitos morais, se não legais." Sofia interveio antes que Afonso pudesse responder. "Senhor Oliveira, sugiro que evitemos confrontos.
Isto não ajudará o caso de ninguém. Rui assentiu, excessivamente educado. Eu só quero o que é melhor para a Beatriz. Antes que a conversa pudesse continuar, um assistente social chamou Afonso para a sua avaliação. Sofia lançou-lhe um olhar que indicava que ela lidaria com Rui enquanto ele estivesse fora. A avaliação durou quase 1 hora. Perguntas sobre a sua rotina, trabalho, como planeava equilibrar a sua carreira com o cuidado de uma criança. Afonso respondeu honestamente, descrevendo as mudanças que já fizera, a ama de confiança, os ajustes no seu horário, priorizando as necessidades de Beatriz. Quando voltou à sala de espera, encontrou Sofia sozinha, a rever papéis com uma expressão concentrada. "O Rui?" perguntou ele, olhando em volta. "Foi chamado para uma avaliação também", disse ela sem levantar o olhar. Mesmo não tendo direitos legais formais, o tribunal quer um quadro completo de todos os envolvidos. E a Beatriz? Ainda com a psicóloga. Essas avaliações podem ser demoradas. Afonso sentou-se, preparando-se para mais espera. Passados alguns minutos, Sofia fechou a sua pasta. "Afonso, há algo que deves saber. O Rui abordou-me enquanto estavas a ser avaliado. O que é que ele queria?" Ele ofereceu um acordo. Sofia ajustou os óculos, claramente desconfortável. Ele disse que desistiria de qualquer reivindicação sobre a Beatriz, por dinheiro. O estômago de Afonso revirou-se. Ele está a tentar vender a custódia dela. Essencialmente, sim. Ele sugeriu uma compensação financeira para o ajudar a recomeçar. "Isso é nojento", rosnou Afonso, o desprezo evidente na sua voz. "Quanto é que ele pediu?" 100.000 euros. Afonso soltou uma gargalhada sem humor. Pelo menos agora sabemos com certeza que ele nunca se importou com a Beatriz. Só quer lucrar. Isso pode ser usado contra ele, observou Sofia. Se ele fizer essa oferta novamente, em frente a testemunhas oficiais, será quase uma confissão de que não tem interesse real no bem-estar dela. As portas do corredor abriram-se e Beatriz emergiu com a doutora Foster. Ao ver Afonso, o seu rosto iluminou-se e ela correu para ele. "Como foi?" perguntou ele, ajoelhando-se ao seu nível. "Foi bom. Desenhei a nossa casa." Beatriz sorriu, depois hesitou, como se lembrasse de algo importante. "Posso contar-te um segredo?" "Claro." Ela aproximou-se, sussurrando-lhe ao ouvido. "Eu disse-lhe que quero ficar contigo para sempre." Afonso sentiu um nó na garganta. "Esse é um ótimo segredo", conseguiu dizer. A doutora Foster aproximou-se, sorrindo amavelmente. A Beatriz portou-se muito bem. "Podem esperar aqui. Vamos chamar todos de volta para uma discussão conjunta em breve." Mal acabara de falar quando a porta da recepção se abriu novamente. Rui voltava da sua avaliação, a caminhar com a confiança de quem pensa que causou uma boa impressão. Beatriz viu-o. O seu corpo inteiro congelou, os olhos arregalando-se de terror. Depois veio um grito, agudo, visceral, carregado de puro medo. "Ele vai levar-me! Não o deixes levar-me!" Agarrou-se a Afonso com tal força que as suas pequenas unhas se cravaram na sua pele através da camisa. O seu corpo tremia violentamente, lágrimas a escorrer pelo seu rosto. "Não quero voltar. Por favor, por favor." A sua reação foi tão intensa, tão genuinamente aterrorizada, que todos na sala pararam. A recepcionista levantou-se, alarmada. A doutora Foster correu e outro assistente social apareceu no corredor, atraído pelo barulho. Afonso envolveu os braços em torno de Beatriz protetoramente, sussurrando palavras de conforto. "Shh, está tudo bem. Não vais voltar. Eu prometi. Lembras-te?" Mas Beatriz estava para além da consolação racional, presa num pânico primitivo desencadeado pela mera presença de Rui. Continuava a gritar, agarrada a Afonso, como se a sua vida dependesse disso. A doutora Foster agiu rapidamente, instruindo Afonso a levar Beatriz para uma sala privada no final do corredor, longe da vista de Rui. Sofia seguiu, enquanto outro assistente social bloqueava Rui, que parecia genuinamente surpreendido com a intensidade da reação de Beatriz. Na sala privada, demorou quase 20 minutos para Beatriz se acalmar o suficiente para parar de chorar.
Mesmo assim, recusou-se a largar a mão de Afonso. A doutora Foster observava atentamente, ocasionalmente fazendo notas no seu tablet. Beatriz, disse ela finalmente, a sua voz calma e profissional, podes dizer-me por que ficaste tão assustada quando viste o Rui? Beatriz olhou para Afonso, que assentiu encorajadoramente. Está tudo bem, podes contar-lhe. Ele é mau, disse Beatriz suavemente. Quando ele bebe, fica muito zangado. Parte coisas. Uma vez... Ela hesitou, como se recordasse algo especialmente doloroso. Uma vez ele empurrou-me com tanta força que eu caí e magoei-me aqui. Ela apontou para uma pequena cicatriz quase invisível na sua testa. A doutora Foster trocou um olhar significativo com a assistente social que se juntara a eles. Esta reação espontânea, este medo visceral, era mais revelador do que horas de declarações ensaiadas poderiam ser. Obrigada por nos contares, Beatriz, disse a médica. Foste muito corajosa. Sofia, que saíra brevemente para fazer umas chamadas, voltou com notícias importantes. Acabei de receber uma chamada muito interessante, anunciou, mal contendo a sua excitação. Uma mulher chamada Maria João contactou o meu escritório. Ela foi vizinha da Beatriz e da Teresa durante anos, até se mudar recentemente. Disse que sempre se preocupou com a menina depois da morte da mãe, e quando ouviu falar do caso por alguém que trabalha no tribunal, decidiu apresentar-se. O que é que ela disse? Perguntou Afonso, que ouvia frequentemente o Rui a gritar com a Beatriz. Que mais do que uma vez encontrou a menina trancada no corredor quando o Rui não a deixava entrar. Que cuidou da Beatriz durante dias a fio quando o Rui desaparecia em bebedeiras. E a melhor parte, ela tem registros, fotos que tirou discretamente, datas anotadas, até gravações de áudio dos gritos através da parede. Foi como se o universo se tivesse alinhado a seu favor. A doutora Foster e a assistente social trocaram novamente olhares, e Afonso pôde sentir a balança da justiça a pender decisivamente para o seu lado. A reunião final do dia teve lugar numa sala de conferências. De um lado da mesa, sentavam-se Afonso, Sofia e a doutora Foster. Do outro lado estavam Rui e um defensor público que lhe fora atribuído, claramente sobrecarregado e impreparado. No centro, sentava-se a juíza do Tribunal de Família, a Esma. Senhora Juíza Carvalho, a rever os relatórios apressadamente atualizados dos eventos do dia. Bem, disse ela finalmente pousando os papéis. Acredito que temos um quadro bastante claro da situação. Senhor Oliveira, o senhor não tem direitos legais sobre a Beatriz Santos. Não há documentos que o estabeleçam como seu tutor, nem qualquer relação biológica ou adotiva. Rui tentou protestar, mas o seu advogado silenciou-o com um olhar. Adicionalmente, continuou a juíza, há evidências substanciais de negligência e possível abuso. O terror da criança ao vê-lo hoje é especialmente preocupante, assim como as declarações da senhora Maria João, que foram preliminarmente verificadas. Ela virou-se para Afonso. Senhor Costa, embora as suas ações iniciais tenham sido tecnicamente ilegais, ao remover uma criança sem a devida autorização, as circunstâncias excepcionais e a sua conduta subsequente indicam intenções genuinamente protetoras. Os relatórios dos profissionais mostram que a Beatriz está a prosperar sob os seus cuidados. A juíza ajustou os óculos, adotando um tom mais formal. Com base em todos os relatórios e provas apresentadas, concedo a custódia temporária da Beatriz Santos ao Sr. Afonso Costa, com efeito imediato, por um período de 6 meses. Durante este tempo, Sr. Costa deverá cumprir todas as visitas de acompanhamento dos serviços sociais e completar um curso de acolhimento familiar. Ela olhou diretamente para Rui. Sr. Oliveira, está proibido de fazer qualquer tentativa de contacto com a menor Santos. Qualquer violação resultará em graves consequências legais. Adicionalmente, aconselho-o vivamente a procurar ajuda para o seu problema de álcool. Rui levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Isto é ridículo. Ela era minha responsabilidade. Sente-se, Sr. Oliveira, ordenou a juíza, a sua voz firme.
A sua conduta apenas confirma as preocupações levantadas nestes relatórios. Continue e mando-o ser escoltado para fora. Relutantemente, Rui sentou-se, murmurando pragas baixinho. Uma audiência para avaliar a custódia permanente será agendada para daqui a 6 meses, concluiu a juíza. A sessão está encerrada. Ao saírem do centro, enquanto esperavam pelo carro no estacionamento, Afonso ajoelhou-se ao lado de Beatriz, que parecia exausta após o dia emocionalmente desgastante. Ouviste a juíza, certo? Vais ficar comigo. Ninguém te vai levar de volta. Beatriz assentiu, ainda a tremer ligeiramente do confronto. Depois, surpreendentemente, atirou os braços ao pescoço de Afonso, abraçando-o com força. Obrigada por lutares por mim, sussurrou-lhe ela ao ouvido. Nunca ninguém fez isso antes. Algo se partiu dentro de Afonso. Talvez a última barreira, a parede que ele construíra em torno das suas emoções. Sentiu as lágrimas a arderem-lhe nos olhos, lágrimas que não derramava desde a infância. Não tentou segurá-las, deixando-as cair livremente enquanto abraçava a pequena pessoa que, em tão pouco tempo, se tornara o centro do seu mundo. Eu lutarei sempre por ti, Beatriz, prometeu, a voz a tremer. Sempre. Sofia observava a poucos passos de distância, limpando discretamente os seus próprios olhos. Quando finalmente se aproximou, o seu sorriso era caloroso e genuíno. Parabéns a ambos, disse ela. A batalha não está completamente terminada, mas demos um passo gigante hoje. Afonso levantou-se, ainda a segurar a mão de Beatriz. Ficou momentaneamente sem palavras, dominado pela emoção. Finalmente, encontrou palavras. Obrigado, Sofia. Eu não estou apenas a salvar a vida dela. Ela está a salvar a minha. O sol estava a pôr-se no céu de Lisboa, pintando o horizonte com tons de laranja e rosa. Uma nova fase estava a começar para Beatriz, para Afonso, para esta família improvável formada pelo acaso e selada pela escolha. Haveria mais desafios pela frente, sem dúvida, mas naquele momento, a caminhar para o carro de mãos dadas, nada importava mais do que estarem juntos. E por agora, isso era mais do que suficiente. O tribunal de família estava especialmente lotado. Afonso ajustou a gravata nervosamente, enquanto Beatriz, sentada ao seu lado, balançava as pernas que não chegavam ao chão. O seu vestido azul marinho fora escolhido especialmente para a ocasião, e uma tiara de estrela prateada adornava o seu cabelo cuidadosamente penteado. 6 meses tinham passado desde que a custódia provisória fora concedida. Meses de visitas de assistentes sociais, cursos de acolhimento familiar que Afonso frequentou diligentemente, relatórios e avaliações. Mas também tinham sido meses de histórias para dormir, desenhos no frigorífico e pequenas vitórias diárias que transformaram completamente as suas vidas. Nervoso? Perguntou Sofia, sentando-se ao lado deles. Não devia estar? Respondeu Afonso. Todos os relatórios são positivos. A Beatriz está a ir bem na escola, mas ainda assim... É normal, assegurou Sofia. Esta é provavelmente a decisão mais importante que já esperaste. Beatriz olhou para ele com uma confiança surpreendente para os seus recém-completos 6 anos. Vai correr tudo bem, Afonso. A juíza vai dizer que sim. Eu pedi às estrelas ontem à noite. O oficial de justiça anunciou a entrada da juíza Carvalho e todos se levantaram. Após as formalidades, a juíza começou a rever o caso. Estamos aqui para a audiência final sobre a custódia permanente da Beatriz Santos, declarou ela. Nos últimos 6 meses, monitorizamos de perto o acordo temporário concedido ao Sr. Afonso Costa. Ela folheou os documentos antes de continuar. Tenho todos os relatórios aqui, e devo dizer, é raro ver avaliações tão consistentemente positivas. Afonso manteve a sua atenção na juíza enquanto ela citava as conclusões. As notas da assistente social, e cito: a transformação no bem-estar da Beatriz é notável. Ela mostra confiança e um vínculo saudável com o seu tutor. O Sr. Costa reorganizou completamente a sua vida para priorizar as necessidades da criança.
A juíza levantou o olhar por cima dos óculos. Uma coisa se destaca em todos estes relatórios: a palavra família. Não uma família no sentido tradicional, talvez, mas uma unidade formada por escolha, compromisso e, mais importante, amor genuíno. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Beatriz. Beatriz, queres que o Sr. Costa seja o teu tutor permanente? Beatriz levantou-se imediatamente. Eu quero que ele seja o meu pai, disse ela claramente. Não apenas o meu tutor. Um murmúrio espalhou-se pela sala. A juíza sorriu e virou-se para Afonso. Senhor, Costa está ciente das responsabilidades permanentes que esta custódia acarreta? Afonso levantou-se. Estou plenamente ciente, meritíssima, e não há nada que eu queira mais. A juíza assentiu, satisfeita. Este tribunal concede por este meio a custódia permanente da Beatriz Santos ao Sr. Afonso Costa, com todos os direitos e responsabilidades legais inerentes. Ela bateu o martelo, o seu eco a reverberar no tribunal. Devo acrescentar que o Sr. Rui Oliveira está permanentemente proibido de qualquer contato com a menor. Beatriz olhou para Afonso, os seus olhos a brilhar. Acabou? És o meu tutor permanente agora? Sim, respondeu ele, a sua voz a falhar. Ninguém nos pode separar agora. Sem aviso, Beatriz saltou da sua cadeira para os braços de Afonso. Ganhamos! Exclamou ela, arrancando sorrisos de todos à sua volta. Sim, ganhamos, concordou Afonso, abraçando-a com força, sem se importar com as lágrimas que escapavam dos seus olhos. A viagem para casa foi inicialmente silenciosa, ambos a absorver esta profunda mudança nas suas vidas. Afonso, disse Beatriz finalmente, quebrando o silêncio. Sim? Como te devo chamar agora? A pergunta apanhou-o de surpresa. Como assim? Bem, já não é só o Afonso. És o meu tutor permanente, pronunciou ela cada sílaba com cuidado. Podes chamar-me o que te sentires mais à vontade, respondeu ele. Afonso ainda está bem. Ou poderia chamar-te pai um dia? Terminou ela, olhando pela janela como se fosse uma pergunta casual. Afonso sentiu um nó na garganta. Essa seria a maior honra da minha vida. Beatriz sorriu. Ok, vou pensar nisso. Quando chegaram à casa, encontraram uma surpresa. Na porta havia uma placa colorida feita pela Dona Maria. Parabéns, Afonso e Beatriz. Lá dentro havia um bolo com as mesmas palavras escritas em glacé brilhante, um pequeno gesto que fez Beatriz saltar de alegria. Podemos comer agora? Perguntou ela, correndo para a cozinha. Afonso riu. É um dia especial, por isso acho que podemos comer a sobremesa primeiro. Naquela noite, Beatriz adormeceu rapidamente, exausta pelo dia intenso. Afonso demorou-se no seu quarto, apenas a observá-la dormir, dominado pela ideia de que, agora oficialmente, ela era a sua família. Na manhã seguinte, Afonso acordou com o som de panelas a bater na cozinha. Alarmado, saltou da cama para ver o que estava a acontecer. Encontrou Beatriz de pé num banquinho, a mexer numa tigela grande. Farinha por todo o lado. Beatriz, o que estás a fazer? Ela virou-se radiante, o rosto manchado de farinha. Estou a fazer panquecas para celebrar. Mas acho que pus farinha a mais. Afonso inspecionou a cozinha, agora um campo de batalha branco, e em vez de aborrecimento, sentiu apenas divertimento. Acho que precisamos de mais leite para equilibrar isso, disse ele, pegando num avental. Juntos, consertaram a massa e começaram a cozinhar. Algumas panquecas caíram no chão, outras saíram disformes, mas algumas saíram quase perfeitas. Olha, esta parece um coração, exclamou Beatriz, apontando para uma panqueca ligeiramente deformada. Tens razão, concordou Afonso. É a melhor. Enquanto comiam, generosamente regados com xarope de ácer, Beatriz olhou para Afonso seriamente. Agora que sou tua para sempre, posso aprender a ler como deve ser? Como os meninos grandes da minha turma. Claro que podes, respondeu Afonso. Já estás a fazer progressos na escola, certo? Ela franziu o nariz. Sim, mas quero ler livros a sério. Livros grandes, sem desenhos. Afonso sorriu.
Vamos trabalhar nisso juntos, um bocadinho todos os dias. Depois do pequeno almoço, enquanto limpavam a confusão, Afonso teve uma ideia. Que tal fazermos um quadro de tarefas, com tempo para ler, para desenhar? Os olhos de Beatriz iluminaram-se. Posso decorá-lo? Claro, o quadro é teu. 1 hora depois, tinham improvisado um quadro de cortiça, com Beatriz a decorar cada secção com estrelas e corações, enquanto Afonso ajudava a agendar uma rotina. Acho que precisamos de mais livros, disse ele quando terminaram. Que tal uma ida à livraria esta tarde? Ela assentiu com entusiasmo. Depois do almoço, dirigiram-se à livraria Bertrand, com Beatriz a segurar firmemente a sua mão durante todo o caminho. Na secção infantil, Afonso observou-a a examinar cuidadosamente as capas, a folhear as páginas com reverência. Saíram com um saco cheio de livros para Beatriz praticar, outros para Afonso lhe ler, e um dicionário ilustrado que ela insistiu ser essencial para alguém que quer aprender tudo. De volta ao apartamento, aconchegaram-se no sofá para explorar os seus tesouros. Afonso sugeriu começar com A Árvore Generosa. Lê comigo, disse Beatriz, acomodando-se ao seu lado. Afonso começou a ler devagar, apontando para cada palavra. Em algumas partes, Beatriz acompanhava, reconhecendo palavras que já conhecia. Noutras, ouvia atentamente, absorvendo os sons e os significados. À medida que a história avançava, um conto de doação incondicional, Afonso percebeu que estava tão cativado como Beatriz, talvez porque, de alguma forma, espelhava a sua própria jornada, descobrindo que abrir espaço na sua vida para outra pessoa traz um enriquecimento profundo que nunca pensou ser possível. Quando terminaram, Beatriz ficou imóvel, a descansar a cabeça no ombro de Afonso. Depois, quase num sussurro, disse: Tu és o meu lugar seguro. 4 palavras simples que atingiram Afonso com a força de uma revelação. Ele fechou os olhos por um momento, recebendo a declaração como um presente raro e eterno. Um presente que vinha com a responsabilidade de ser, para esta pequena pessoa, o que ele próprio nunca tivera: uma presença constante, confiável e segura. E tu és o meu, respondeu ele finalmente. Na manhã seguinte, enquanto preparavam o pequeno almoço juntos, agora uma rotina querida, Beatriz ajudava a pôr a mesa enquanto Afonso cortava a fruta. De repente, ela parou e olhou para Afonso com uma expressão séria. Afonso, começou ela, sentando-se à mesa. Tu salvaste-me, sabes? És o meu verdadeiro herói. Ele parou o que estava a fazer, comovido pela sua sinceridade. Sentou-se à sua frente, pegando nas suas pequenas mãos. Beatriz, disse ele, com os olhos a transbordar, tu também me salvaste a mim. E era verdade. Antes dela, a sua vida tinha sido uma sucessão de dias previsíveis e seguros, mas também ocos. Ela trouxera o caos, sim, brinquedos espalhados, manchas de tinta nas toalhas, mas também risos a ecoar por paredes outrora silenciosas, abraços espontâneos que desnudavam todas as defesas, uma razão para voltar para casa que ia além do mero descanso. Beatriz sorriu, aparentemente satisfeita com essa resposta. Com a simplicidade sem esforço que só as crianças possuem, ela voltou a arrumar os talheres, a cantarolar baixinho para si mesma. Afonso observou-a, guardando aquela cena simples na memória. O jornal de ontem oficializara o que os seus corações já sabiam. Eram família agora. Não por sangue ou obrigação, mas por escolha, por amor. O sol da manhã brilhava através das janelas, iluminando o apartamento que ele podia finalmente chamar de lar. Um lar construído sobre promessas cumpridas, coragem partilhada, recomeços silenciosos que, momento a momento, estavam a transformar 2 vidas quebradas numa história de redenção. Uma história que estava apenas a começar. Se esta história tocou o seu coração, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um gosto, porque ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Vemo-nos na próxima história.